Desde o momento do acidente, né, que foi no sábado à noite, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar fizeram buscas contínuas para que o veículo fosse localizado juntamente com os autores. Em que pese, né, de essas diversas buscas aí que fizemos, né, não conseguimos, né, localizá-los, né, e em face disso, o advogado dele se apresentou aqui na delegacia e negociou, né, a entrega deles, né, justamente porque a gente fechou o cerco. No domingo à noite nós conseguimos localizar o veículo na casa de um dos parentes deles e ainda no domingo à noite nós nos dirigimos, né, a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, a um povoado onde eles estariam escondidos e por muito pouco não conseguimos efetuar a prisão em flagrante dos mesmos, né? Porque eles estavam escondidos para o mato, né? Quando nós fomos no povoado, juntamente com o advogado, para que eles fossem entregues, né? Nós aguardamos 1 hora para que o pai do rapaz conseguisse localizá-los, para que eles pudessem ser entregues aqui na delegacia de polícia. Eles justificaram o seguinte, né? Que assim que houve o acidente, a menina que estava dirigindo desceu do veículo, né, na tentativa de prestar socorro à vítima, só que o rapaz, o namorado da vítima, ele estava muito nervoso e vociferava o tempo todo, né, que tinham matado a namorada dele, que começou a chegar outras pessoas e que eles teriam ficado com medo, né, com receio da própria vida deles, que eles estavam com a filha deles e por isso eles se evadiram do local. Foi uma fuga do local. A princípio eles se dirigiram à casa do pai da menina para esconder o veículo. Em seguida eles pegaram 2 mototáxis e se esconderam nesse povoado, né? Inclusive onde nós fizemos a diligência, né? E teriam ficado 3 dias escondidos num matagal, atrás da residência onde nós fomos. O depoimento dado pelo namorado da vítima, né, que estava pilotando a moto, e o depoimento dos suspeitos, né, mais ou menos são condizentes, né? Ela estava dirigindo o veículo, né? Teria cruzado uma primeira valeta, ficou no meio, aí viu as motos, achou que daria para passar, só que por um erro de cálculo ela não conseguiu passar, terminou atingindo a motocicleta, né? É como eu estava falando, né, que as versões são coincidentes, né? O que o namorado falou, o namorado da vítima falou, está mais ou menos coincidindo com o depoimento deles, né? Aí só retornando um pouquinho, né? Aí na colisão, né, o carro terminou passando por cima da menina, né? Eles pararam o veículo, segundo relataram, a moto e a vítima ficaram a mais ou menos 2 metros de distância deles, né? Então não houve essa questão do carro dar ré, de passar por cima de novo, né? Quando eles se evadiram do local, né, eles saíram sem haver um novo atropelamento, né? Então essa versão aí que estão dizendo que o carro deu ré, passou por cima novamente, né? Pelos depoimentos não procedem, né? Nós solicitamos as imagens de câmeras de segurança de um dos locais, né? Só que aparentemente a principal câmera não gravou a ação, né? Apenas uma câmera lateral, mas as imagens não são boas. Mas pelos depoimentos em si, né, eles demonstram, os depoimentos demonstram que não houve essa questão de o carro dar ré, de passar por cima novamente dela, entendeu? Foi dessa maneira que ocorreu. Eles justificaram isso, né? Que ficaram preocupados com a própria vida deles, né? Porque começou a chegar gente, né? E assim o namorado da vítima ficou muito agitado, muito nervoso, né? Bateu no capô do carro, né? Segundo o depoimento deles, né? E assim o namorado da vítima ele também relatou isso, né? Que ele ficou muito nervoso, agitado, e eles alegaram isso, né? Que ficaram preocupados, né? Com a própria vida deles e por isso eles teriam decidido se evadir do local. Por eles não terem sido pegos em flagrantes, né? Até mesmo porque mesmo que eles tivessem sido pegos em flagrantes, né? O juiz ainda assim, pelas hipóteses legais, poderia conceder liberdade provisória, né? Por ser um crime culposo, né? Homicídio culposo no trânsito, né? Até o momento que eles se apresentaram, né? Era essa capitulação legal, pelos elementos que nós tínhamos. Então, não é um crime que cabe nem prisão temporária, nem prisão preventiva, né? Porque é um crime culposo, não se enquadra nessas hipóteses legais. Como eles não foram pegos em flagrantes,
Então eles não puderam ficar detidos aqui na delegacia e até o presente momento eles vão responder em liberdade. Justamente por conta disso, porque não é cabível a prisão preventiva, né, que ela exige que seja um crime doloso, né, e também não é cabível a prisão temporária, né. Então assim, não há uma hipótese legal para que pudesse enquadrar uma representação por uma medida dessas, né, por uma prisão temporária para uma prisão preventiva. A única hipótese que em tese seria cabível seria no caso de eles responderem por homicídio doloso pelo Código Penal brasileiro na modalidade dolo eventual. Só que o dolo eventual ele precisa ser demonstrado de forma concreta, né? Não apenas de forma abstrata, tem que ser demonstrado de forma concreta e como o inquérito ainda não foi concluído, né, ainda não foi relatado, essa hipótese ainda é uma hipótese cabível, né? Esse inquérito foi remetido para o segundo DP, vai ser presidido pelo delegado Volney, e se ele entender, né, que é cabível a aplicação do dolo eventual, para que eles possam responder por homicídio na modalidade dolosa, aí muda o panorama, seria cabível uma prisão preventiva, e isso ele vai fazer essa análise com os novos elementos que nós temos, que nós não tínhamos antes, que é o depoimento dele e o depoimento dela. Então ainda assim não está descartado essa hipótese, mas nós não podemos sair das hipóteses legais, da situação fática concreta dos depoimentos, né? Então esse inquérito vai ser relatado, eles vão ser indiciados com base nos elementos que nós temos, né? Se realmente for um homicídio culposo no trânsito, eles vão ser indiciados por isso e infelizmente, né, eu sei que a sociedade queria, né, que eles já respondessem, né, a partir de agora, até mesmo porque a prisão temporária e a prisão preventiva não é uma prisão pena, né, não é uma prisão com o intuito de punir, é uma prisão para a necessidade de instruir o inquérito, né, a prisão temporária, a prisão preventiva, entre suas atribuições para que eles não fugissem do distrito da culpa, né. Inclusive eu saí ontem na frente da delegacia, né, conversei com os familiares, né, com as pessoas que estavam presentes, para justamente acalmar os ânimos, né, porque foi um momento de grande tensão, né, na saída dele, né. Nós tivemos o apoio do pessoal da Polícia Militar, né, da Força Tática, o GOI também se dispôs a vir aqui na delegacia, mas nós resolvemos conversar, explicar a situação para as pessoas, o porquê de eles estarem sendo liberados, e terminou que a maioria entendeu, né, saiu da porta da delegacia, né, eles entenderam a situação, né. Alguns ficaram muito revoltados ainda, continuaram, né? Mas a maioria compreendeu a situação, né? A gente explicou que isso aqui é só o começo, não é o fim, né? Vai haver a denúncia do Ministério Público, o juiz vai sentenciar, isso aqui é só o começo, não é o fim, né? E o inquérito está praticamente destruído. Não, o que acontece? O veículo foi entregue a ela por ele. Ele alegou que estava... Mas ela estava no volante. Isso. E ela é de maior. É isso. Ele alegou que entregou o veículo para ela porque ele tinha bebido e resolveu entregar o veículo para ela. Essa questão dela, do fato dela não ter habilitação é uma questão agravante que vai ser enquadrada no inquérito policial, né? Ela vai responder, né, justamente por essa questão dela não ter habilitação, vai ser uma causa de aumento de pena, da mesma maneira que vai ser uma causa de aumento de pena o fato de não ter prestado socorro. Então essas questões vão ser levadas para o inquérito para que ela seja responsabilizada. Inclusive, como ele confessou que entregou o veículo para ela pelo fato de ele ter ingerido bebida alcoólica, ele pode ser inclusive responsabilizado por essa questão, por embriaguez ao volante. Da mesma maneira que há um crime no Código de Trânsito brasileiro, que é o de entregar veículo à pessoa que não possui habilitação. Então tudo isso vai ser levado. Essas informações nós obtivemos ontem no depoimento deles, né? Então já são informações novas que vai alterar, né, a capitulação legal, os procedimentos cabíveis no inquérito policial, quando o mesmo for relatado. Todas essas questões vão ser levadas em consideração. O próximo passo é a gente relatar o inquérito, né? Como eu falei, o inquérito está muito bem instruído, né? Nós fizemos várias diligências, né? Basicamente estavam necessitando do depoimento deles, né? Então o delegado Volney já está com esse inquérito no segundo DP. Então nos próximos dias ele deve estar relatando, ele vai dar a capitulação legal sobre o que cada um vai responder, né? Dessas várias hipóteses aí que eu falei para você, né? Ele vai se esmiuçar nesses autos e vai definir a capitulação legal, vai mandar para o Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça a denúncia e o juiz sentencie eles. Olha, eles têm o advogado deles, eu acredito que eles tenham mais ou menos ciência da situação jurídica deles, entendeu? Inclusive, quando eles estiveram aqui, eles estavam mais ou menos cientes, né, das imputações legais que eles estariam respondendo.
Então acredito que eles tenham ciência do que as condutas deles podem implicar, né? Entendeu? Não, o inquérito não está direcionado para eles, para ele. O inquérito está direcionado para os dois. Como eu falei, ela estava dirigindo, mas ele teve uma conduta relevante na ação. Inclusive, né, há várias hipóteses legais. O delegado Wallner, ele pode entender, inclusive, que a conduta dele, né, fez parte do desdobramento causal que resultou no acidente. Ele pode ser, inclusive, indiciado também por homicídio culposo no trânsito, porque a conduta dele foi uma conduta relevante. Só que essas hipóteses legais, né, elas vão ser avaliadas para que a capitulação legal seja definida em definitivo. E isso vai acontecer quando houver a conclusão desse relatório. Então, quando houver a conclusão desse relatório, é que nós teremos a capitulação legal que cada um vai responder, né? Mas como eu falei para vocês, né, assim, os dois têm responsabilidades. O que a gente vai fazer é definir qual a responsabilidade de cada um no acidente. Eles alegaram que não viram sangue, né? O rapaz, né, que saiu dirigindo o veículo dando fuga, né? Ele alegou que não chegou próximo da moça, né? Que ela ficou a 2 metros de distância, né? E a senhora alegou que não viu sangue, né? Que se assustou e que resolveu fugir. É difícil dizer, né? Se eles tivessem prestado socorro, se ela estaria viva ou não. Não, as informações é que ela chegou ao hospital, né? Ainda com vida, né? E chegou a morrer horas depois. Mas isso aí também vai ser levado em consideração no inquérito, entendeu? Como foi essa questão do socorro prestado. Isso aí a gente vai trazer na conclusão do inquérito, com mais detalhes.